possa dizer: Deus, vem me visitar. Visita a minha vida, visita o meu coração. Nesta manhã, nesta tarde de quarta-feira, eu preciso de Ti, Espírito Santo de Deus. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, preciso de Ti. Oh, aleluia, 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 Espírito Santo. Faz meu coração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Fazendo todo medo desaparecer. Preciso de Ti, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Sim, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Eu quero, Deus. Eu quero viver algo novo. Sim, Senhor, eu quero viver algo novo, Deus. Vem me visitar hoje. Visita-me, Espírito Santo. Visita-me, Espírito Santo. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Rei da Glória. Sei que os teus olhos, Aleluia, sempre aleluia. atentos, permanecem em Aleluia. e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Aleluia. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Deus abençoe, irmã Selma. Compartilha. Estamos para entrar na palavra, no ensinamento de hoje. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra Aleluia. vai se cumprir. Aleluia. Sei que os teus olhos, Aleluia. sempre atentos, permanecem em Aleluia. e os teus ouvidos Aleluia. Aleluia. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Aleluia. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Tu és Deus de aliança, Aleluia. Deus de promessas, Aleluia. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Os seus planos não podem ser frustrados na sua vida. Ele é Deus da sua vida. Ele é Deus que conhece o seu coração. Ele é Deus que não te abandona. Ele é Deus que te guarda. Ele é Deus que te protege. Por isso, continuamente confia nele. Amém? Estamos na nossa lição de hoje. Na lição número 5, daquilo que é o nosso ensinamento, a fidelidade em Deus. Amém? Hoje estamos na lição número 5. Deus nos ajude a esta semana andarmos com este ensinamento e terminarmos no tempo recorde. Acreditamos muito que Deus vai nos ajudar. Amém? Fica com sua Bíblia ligada e aberta. Vamos falar, vamos abrir a Bíblia. Vamos falar, vamos abrir a Bíblia. Amém? Hoje vamos iniciar com Mateus 24. Mateus 24 fala sobre o servo fiel e o servo infiel. Mateus 24. Deus abençoe Beira. Mateus 24, 45. Fala-nos do sermão da parábola dos dois servos. A Bíblia diz assim, no versículo 45: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Vamos continuar. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achá-lo servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Aleluia. Vou continuar, versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarda, ou tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, com os falsos. Ali haverá pranto e ranger dentes. Então, esta parábola dos dois servos nos fala sobre a vigilância. A vigilância, a fidelidade. A Bíblia está dizendo que o servo prudente, o seu Senhor lhe constituirá a sua casa para dar sustento a seu tempo. E a Bíblia diz que o servo que der sustento à casa do seu Senhor ao seu tempo,
este alcançará a bem-aventurança ou a boa-aventurança. Mas o servo que não zelar pelo tempo em que o seu Senhor virá e disser consigo mesmo que o meu Senhor, o meu patrão, nos tempos de hoje nós chamamos de patrão, o meu Senhor ou o meu patrão tarde virá, então começar a agir de uma forma imprudente. Então, num momento em que ele menos imagina, o seu Senhor voltará. E quando o seu Senhor vier, a Bíblia diz que separá-lo-á dos bons, ele colocará no lugar dos hipócritas, no lugar dos falsos servos, no lugar dos servos que servem por aparência. O seu Senhor lhe colocará nesta dimensão. E a Bíblia vem dizer que ali onde ele será lançado, haverá pranto e ranger de dentes. Amados, nós precisamos compreender uma coisa muitíssimo importante. É que a fidelidade faz com que Deus compartilhe a sua responsabilidade conosco. Quando nós nos tornamos servos fiéis, então o Senhor compartilha conosco as suas responsabilidades. Para Deus confiar no homem, não é, eu falei isso no Instagram ontem, para Deus confiar no homem, o homem não precisa ter riquezas, mas o homem precisa ter um coração rico em fidelidade, um coração verdadeiro para com Deus, um coração sincero para com Deus. Eu quero vos dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu quero vos dar é o exemplo de Abraão. O segundo exemplo é o exemplo de Davi. Aleluia. Nós vamos ver que Abraão nem filhos tinha, mas a sua fidelidade à palavra do Senhor, quando o Senhor lhe aparece em sonho em casa dos seus pais, levou Abraão a receber primeiramente uma promessa. Mas para além da promessa que Abraão recebe, Abraão vai receber uma responsabilidade. Abraão recebe uma responsabilidade diante de Deus. Terceira coisa que Abraão recebe é a amizade com Deus. A Bíblia vem dizer que Abraão, ou seja, Deus, olhava para Abraão ou falava com Abraão como a um amigo. Significa que a aproximação de Deus a Abraão era tanta que até Deus, Pai, conseguia olhar para Abraão como um amigo. Nós sabemos, queridos irmãos, que Deus visita Abraão. Quero falar de um acontecimento muito importante que está no livro de Gênesis. Deus visita Abraão e conta para Abraão aquilo que ele pretende fazer em Sodoma e Gomorra. Sei que a rede não está muito boa ali, mas
O importante é vocês ouvirem a mensagem, não é? Abraão, irmãos, primeiro é dado uma responsabilidade. Quero que vocês compreendam isso. Mas acima da responsabilidade, Deus compartilha com Abraão os seus planos. Deus diz para Abraão: olha, o meu plano é fazer nesta terra uma grande nação, uma grande cidade. E vou te constituir como pai dessa nação que eu estou para levantar neste lugar. E Deus vem visitar Abraão. Deus vem visitar Abraão, irmãos, quando está para destruir Sodoma e Gomorra. Deus vai conversar com Abraão. Deus vai dizer para Abraão: Abraão, eu estou para destruir aquela cidade. Se Abraão não fosse fiel a Deus, então Deus não compartilharia este assunto com Abraão. Mas Deus compartilhou este assunto com Abraão porque Deus olhava para Abraão como um amigo. Abraão era amigo de Deus. Por isso que Deus lhe constituiu como pai das nações, devido à sua aproximação com ele. Deus diz para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas olha uma coisa muito espetacular que acontece quando Deus compartilha conosco as suas responsabilidades. É que sempre que Deus vem para compartilhar as suas responsabilidades com a gente, a nossa vida mesma muda em alguma coisa. Deus diz para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus sai da presença de Abraão, vai para Sodoma e Gomorra. Abraão fica a interceder. Responsabilidade. Ninguém vai se levantar para interceder por ninguém sem compreender a responsabilidade dela para com a nação que Deus colocou diante dela para que ela possa ser responsável nela. Aleluia. Deus abençoe. Não consigo ver o nome, filho. Acho que é irmão Carlitos, né? Deus abençoe, irmão Carlitos. Chama os outros que ainda não estão conectados. Compreenda isso, povo de Deus. Servo, serva de Deus. A intercessão de um servo de Deus por uma nação, por um povo, é uma responsabilidade. A intercessão não é para qualquer um. A intercessão é uma responsabilidade que Deus coloca no coração de um servo fiel a Deus. Só pode interceder por alguém aquele que compreende a responsabilidade que Deus colocou nele por um certo povo. A pessoa sente a responsabilidade dentro dela. Por isso, não devemos julgar os que não oram pelos outros. Porque os que não oram pelos outros são dados na Bíblia como crianças na fé, que ainda precisam de leite. Aquele que ainda precisa de leite, Deus não lhe pode confiar um povo, ou seja, Deus não lhe pode confiar uma responsabilidade, porque ainda precisa de leite. Ali nós compreendemos a importância de crescer na fé.
Uma pessoa que não cresce na fé, que não cresce espiritualmente, Deus não vai dividir ou compartilhar com ela a sua responsabilidade, porque é irresponsável. Deus ama homens e mulheres responsáveis e maduros, que compreendem o valor da salvação, que compreendem a importância da intercessão, que conhece o valor da alma, porque Deus, Ele não entregou seu Filho por causa da nossa carne. Por isso a Bíblia diz que não temei aquele que pode castigar a carne e não sabe o que fazer com a alma. Antes, temei aquele que pode levar a alma ao inferno. A esse, pois, temei. Porque ele veio para salvar as almas que estavam perdidas. Isso é uma responsabilidade. E esta responsabilidade só pode ser gerida com maturidade. Por isso que Deus, quando visita Abraão, primeira coisa que Deus diz para Abraão é: Abraão, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. O que é que Deus está dizendo aqui para Abraão? Deus está dizendo para Abraão que, filho, eu quero que tu cresças, porque quer colocar em ti certas responsabilidades. Então existe uma necessidade, filho, filha, de crescer na fé. Crescer na fé. Temos o outro exemplo de Davi. Davi, todos nós sabemos que caiu com Betseba. E Deus vem dizer: Davi, se tu me pedisses, eu te daria Betseba. Significa que Deus desejava dar a Davi Betseba. Porque se Deus não desejasse dar Betseba a Davi, então Deus não diria para Davi que: olha, Davi, se tu me pedisses, eu te daria. Olha, Davi aqui agiu com irresponsabilidade e imaturidade. Por isso, Davi não conseguiu compreender aquilo que Deus desejava lhe dar. E Deus não compartilhou isto com Davi, porque Davi estava distraído. Davi estava emocionado. Por isso Deus veio dizer para Davi: se tu tivesses me pedido, eu te daria. É bom nós valorizarmos essa palavra de Deus, que diz para Davi: se tu me pedisses, eu te daria. Aí revela-se uma vontade de Deus na vida de Davi. Aleluia. Por causa da fidelidade de Davi, no momento difícil, no momento em que Deus estava triste com Davi, por causa da fidelidade de Davi, então Deus compartilhou uma outra responsabilidade com Davi. Nós vamos ver que Deus diz para Davi que restituirei o seu reino e não faltará um príncipe que se assentará no seu trono. Deus dá uma promessa a Davi. A sinceridade e o coração puro de Davi fez com que Deus não abandonasse a Davi. A fidelidade de Davi a Deus
fez com que Deus não abandonasse a Davi. Fez com que Deus restituísse o reino de Davi. Fez com que Deus restaurasse a casa de Davi. A fidelidade de Davi fez com que Deus trouxesse à casa de Davi um rei. Um rei que substituíra a Davi através do ventre da Betseba. Precisamos compreender que o rei que substituiu Davi vem do ventre de Betseba. Salomão. Por que veio do ventre de Betseba? Porque Davi confiou continuamente em Deus. Foi fiel continuamente em Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Independentemente do que te pode acontecer, seja fiel a Deus. Seja uma pessoa sincera na presença de Deus. Cresça na fé, para que Deus possa te confiar responsabilidade dele. Quer ser próspero, seja uma pessoa que empenha-se nas coisas de Deus. Faça Deus ver o seu crescimento. Vamos abrir um pouco aqui no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Versículo de número 11. Deus abençoe. Diz: então o anjo do Senhor. Vamos começar do versículo 6 para você compreender um pouco. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Notamos aqui que depois do livramento do povo de Israel, o livramento que veio só através do rei Baraque, usado por Deus através da boca da Débora, os filhos de Israel, pela imaturidade, continuaram a fazer o que era desagradável a Deus. E Deus lhes entrega mais uma vez nas mãos dos midianitas. E os midianitas começam a atormentar o povo de Israel. Aleluia. E eles começaram a servir os midianitas durante 7 anos. Mas na casa de um dos israelitas estava lá um jovem. Vem aqui no versículo de número 6. Diz: e assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando o povo de Israel começa a sofrer nas mãos dos midianitas, eles começam a clamar a Deus. Então ganharam consciência, ganharam juízo. Porque Deus não gosta de pessoas enjuizadas. Deus gosta de pessoas com juízo. Pessoas enjuizadas, Deus lhes entrega nas mãos dos inimigos. Mas pessoas com juízo, Deus fala com elas e lhes ajuda em tudo que elas precisam. Por isso, não seja inconstante na presença de Deus.
a inconstância dos israelitas fez com que os israelitas sofressem durante 7 anos. Porque Deus levantou Baraque através da boca da Débora. Disse: Débora, profetiza para Baraque, fala para Baraque que eu já lhe entreguei os inimigos, que ele vai e vença. Baraque foi, lutou, venceu. Mas depois, quando regressa Baraque e Débora, depois de um tempo, acho que Débora já estava descansando, ou Débora já estava cansada, porque Débora já era velha. Os filhos de Israel continuam fazendo o que é desagradável a Deus. A inconstância. Por vezes nós vamos a Deus somente quando vimos que as coisas estão difíceis. E quando as coisas começam a andar bem, nós abandonamos Deus. Inconstância. Nós vamos a Deus quando queremos alguma coisa. Quando vimos que já recebemos, então nós abandonamos Deus. Inconstância. Deus não gosta disso. Que Deus arranque toda inconstância no seu coração. Aleluia. Então os filhos de Israel começam a sofrer. E a Bíblia diz que enviou Deus, no versículo 8, um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os que expelido diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Olha, Deus está a vir notificar-lhes o que Ele fez na vida deles. Ele está a dizer: vocês não deram ouvido à minha voz, mas eu é que vos libertei, mas eu é que mudei a vossa vida, mas eu é que prometi a terra prometida, eu é que prometi a terra dos amorreus. Escuta, Deus te promete coisas melhores, coisas boas, coisas maravilhosas. E se nós permanecemos fiéis a Deus, nós veremos uma nova Jerusalém. A Bíblia diz no versículo de número 11: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Joás é pai de Jerubaal. Jerubaal é este que nós chamamos de Gideão. Joás é pai de Gideão. Gideão é o homem que foi até aonde? Que foi até no lagar para malhar o trigo, para livrá-lo dos... Vamos ler. Leia versículo 11. Leia versículo 11. Leia um pouco mais alto para os irmãos ouvirem. Assim diz a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor. Veio e assentou-se debaixo do carvalho, que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizrita. O Abisrita. Amém. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianistas. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio?
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Porém agora o Senhor nos desamparou. E nos deu nas mãos dos E nos deu na mão dos midianitas. Continua. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: E o Senhor olhou para Gideão e disse: vai nesta tua força, vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Compreenda uma coisa. Ainda estamos a falar da fidelidade que gera confiança. Escreva aí. A fidelidade gera confiança. Escreva aí. Escreva ali. A fidelidade gera confiança. Olha, a fidelidade de Gideão gerou confiança a Deus. Deus confia a Gideão a responsabilidade de libertar o povo de Israel. Olha que o próprio Gideão não confia nele mesmo, mas Deus confiou a Gideão por causa do coração fiel de Gideão, do coração sincero de Gideão para com Deus. Então, a força que Deus está dizendo que vai nessa tua força é a força da fé. A força de querer fazer as coisas melhores. A força de querer permanecer na presença de Deus. Gideão foi no lagar para malhar o trigo, para salvá-lo dos midianitas. Isso o que é, irmã Ornila? Isso chama-se intercessão de Gideão para o povo de Israel. Quando a Bíblia diz que Gideão foi malhar o trigo, a Bíblia está dizendo que Gideão intercedeu. Deus fala com o intercessor. Deus se apresenta na vida de um intercessor. Porque o intercessor compreende a responsabilidade de orar pelos seus. Tu és o intercessor da sua casa, da sua igreja, da sua família. Se tu compreenderes esta palavra, então Deus te confiará os segredos dele. Escuta uma coisa. Um homem que não intercede, Deus não fala com ele. Uma mulher que não intercede, Deus não fala com ele. Deus pode até se apresentar na vida desta pessoa, mas tem coisas que Deus não vai falar para esta pessoa. Deus pode falar para esta pessoa na dimensão da salvação. Compreenda uma coisa. Uma pessoa não intercessora, Deus fala com ela na dimensão da salvação. Mas um intercessor, Deus fala com ele na dimensão da revelação, na dimensão da libertação, na dimensão da transformação, na dimensão da mudança. Aleluia. Então, uma coisa muito importante. Deus falou com Gideão, confiou a Gideão uma grande obra, que era a vontade de Deus. Deus confiou a Gideão, porque Gideão, com seu coração sincero, a pureza do coração, escuta isso, escreve e anota.
a pureza do coração não revela a ausência do pecado na sua vida. Eu disse o quê? A pureza do coração não revela a ausência do pecado na sua vida. A ausência do pecado na sua vida revela a perfeição. E somente um é perfeito, Jesus Cristo. E todo ser humano só alcançará a perfeição na glória da última casa, quando estiver com Deus. Nenhum homem alcançará a perfeição aqui na terra. Por isso, o apóstolo Paulo diz: porque a graça de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque as nossas fraquezas existem na nossa vida para revelarmos o quanto nós precisamos de Deus. Um homem perfeito não precisa mais chorar porque é perfeito. Não precisa mais interceder, não precisa mais buscar. O homem perfeito não precisa de mais nada. É perfeito. Uma coisa perfeita não tem defeito. Mas as nossas imperfeições nos fazem compreender o quão nós precisamos de Deus, para que Ele nos fortaleça a cada dia e nos dê a capacidade de vencer cada obstáculo que vem através da nossa fraqueza. Para que a sua graça e o seu poder se aperfeiçoem em nós. Ele nos amou por causa das nossas fraquezas. Ele entregou seu Filho Jesus por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que nos fizeram alcançar a misericórdia de Deus na nossa vida. Por isso, a cada dia nós oramos, nós pedimos, nós intercedemos, nós imploramos a sua graça na nossa vida, para que ela se aperfeiçoe em nós através das nossas fraquezas. Para que as nossas fraquezas não tenham o domínio e o poder sobre nós, mas que a sua graça tenha o domínio e o poder sobre nós. Por isso, meu querido, minha querida, existe uma necessidade de permanecer fiel a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar. A fidelidade. A fidelidade é o que Deus procura nos homens, para que os homens façam o que Deus queria fazer ou quer fazer no meio dos homens. A fidelidade é o que Deus procura em nós, para que Ele opere o que Ele deseja operar na vida dos outros. Quando nós nos tornamos fiéis a Ele, então Ele vai derramar sobre nós a sua graça e nos enviará para operar na vida das outras pessoas. Por isso, nunca te sintas satisfeita ou satisfeito se Deus não te usa para salvar uma alma. Se Deus não te usa para falar com uma alma ou com uma pessoa. Porque Deus não vai falar com essas pessoas Ele mesmo descendo. Não! Se
Se você não consegue falar de Jesus, falar da parte de Deus para uma pessoa, fica a saber que, olha, você ainda não se tornou fiel a Deus. Porque um homem ou uma mulher fiel a Deus, Deus usa a sua boca para falar das coisas celestiais, porque Deus confiou essa pessoa. Por isso é muito importante pedir a purificação da sua boca. Porque segundo Salmos 33, abra. Salmos 33, escuta isso aqui. A purificação da boca. A boca precisa ser pura. Versículo de número 6. Salmos 33, versículo de número 6. Leia para mim, por favor. Começa do versículo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor. Ele ama a justiça e o juízo. Começa do versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é reta. Porque a palavra do Senhor é reta. Primeira coisa que a Bíblia está nos apresentar é a retidão da palavra do Senhor. E aquele que possui a palavra do Senhor, Deus lhe torna um homem reto, de caminhos retos, porque a sua palavra é reta. E quem possui a palavra dele é reto. Deus aplica retidão na vida de quem tem a sua palavra. Continua. E todas as suas obras são fiéis. Olha a importância da fidelidade. Todas as suas obras, poderíamos dizer nós, todas as obras de Deus são fiéis. Mas as obras de Deus são fiéis na vida do homem que contém a palavra. O que é isso? Uma pessoa que contém a palavra dele, ele é uma pessoa reta. E a retidão dos seus caminhos tornam as suas obras fiéis. E quando as tuas obras se tornam fiéis, como a Bíblia diz, primeiramente que a palavra do Senhor não volta vazia. Número 2, a Bíblia diz que não vou chegar ali agora. A palavra do Senhor não volta vazia. O que ele está dizendo? Está dizendo que então, se você contém a palavra, você se torna uma pessoa de caminhos retos. E quando você se torna uma pessoa de caminhos retos, as suas obras serão fiéis. Então a fidelidade de Deus se revela na sua vida através da palavra que você possui. Então quem possui a palavra, possui uma obra fiel. E a sua fidelidade faz com que Deus compartilhe com esta pessoa os seus segredos. Continua. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Muitos não sabem, muitos pensam que a bondade do Senhor, que a terra está cheia dela, são carros, são casas, são melhores empregos, é dinheiro, é o que? Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso, povo de Deus. A terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade do
Senhor que está cheia na terra é o seu coração, é a sua vida, é você mesmo. Você é a bondade de Deus que se manifesta nessa terra. Eu sou a bondade de Deus que se manifesta nessa terra. Tu és a bondade de Deus que se manifesta nessa terra. Por isso a Bíblia diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Está dizendo, a terra está cheia de homens e mulheres que glorificam a Deus, que são fiéis a Deus, que representam Deus na terra. A bondade de Deus é você. Diga, eu sou a bondade de Deus. Aleluia. Faltam quantos minutos? Não sei. Continua, querida, vamos terminar. 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Pelo Espírito da sua... Você está compreendendo o que eu estava a explicar aqui? Que a sua boca tem que ser pura. Eu disse, tem que pedir a purificação da sua boca, porque a sua boca é fábrica, é quem gerencia espíritos. Da sua boca saem espíritos. Da sua boca saem demônios. Da sua boca saem anjos. E a Bíblia diz que não pode uma fonte de águas doces gerar águas amargas. Como pode uma boca que glorifica a Deus vir gerar coisas amargas, vir falar mal, vir falar imprudentemente, vir falar fofoca, vir falar mentira, vir falar injustiça? A sua boca é quem gera espíritos. Significa o quê? Minha filha, meu filho, eu quero que você compreenda esta mensagem. Os demônios que atormentam a sua vida, eles conseguem te atormentar por causa da qualidade das palavras que saem da sua boca. Qual é a qualidade das palavras que saem da sua boca? Por isso que a Bíblia diz: fazei o bem a todos os homens. Independentemente do que as pessoas me podem fazer, eu tenho que continuar fazendo o bem. Porque a bondade, como diz a Bíblia, a terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade que eu dou para as pessoas revela a presença de Deus em mim. 2. Na medida que eu vou dando a bondade do Senhor às pessoas, até aqueles que me fazem mal, são espíritos que eu estou tirando através da minha declaração positiva na vida daquela pessoa. São espíritos, e esses espíritos são anjos. E anjos defendem o Filho de Deus. Anjos guardam a nossa vida. Anjos lutam por nós. Agora, se uma pessoa age mal e fala mal contigo, e você também levanta, fala mal com ele, significa que ela está transmitindo demônios, você também está transmitindo o quê? Demônios. Então são mesmos. A maldade dele vai operar em ti, a tua maldade vai operar nele. Por quê? Vocês são filhos do mesmo pai. O que fará diferença? Se a pessoa vem, fala mal, eu falo bem. Quando eu falo bem, estou a transmitir um anjo que está a me defender. Aquela bondade que eu estou a falar é um anjo que eu estou a gerar para me defender. E aquele anjo vai me defender da maldade que aquela pessoa está a lançar contra mim.
Por isso a Bíblia diz no livro de Gênesis: amaldiçoarei a todo que te amaldiçoar e abençoarei a todo que te abençoar. Palavra do Senhor. O que ele está dizendo? Quem amaldiçoar-te, você deve lançar palavras de bênçãos para poder fazer o que? Amaldiçoá-la. Como amaldiçoar uma pessoa? Nós amaldiçoamos uma pessoa declarando bênção na vida dele. Quando uma pessoa me faz mal, eu digo: Deus te abençoe. E às vezes a pessoa pode dizer: uau, eu vou ser muito abençoado. Não, eu serei mais abençoado do que aquela pessoa. Porque na maldade que a pessoa lançou contra mim, eu lancei um espírito para me defender. Alguém consegue compreender isso? Aleluia. A Bíblia diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército. O exército celestial são os anjos. Então os anjos foram feitos pela palavra. E a Bíblia diz: pelo Espírito da sua boca. Pelo Espírito da sua boca. Porque na boca é onde moram os espíritos. Eu gostaria que um filho de Deus compreendesse isto. É na boca que moram os espíritos. Então, se você compreende isso, você saberá que não, eu preciso continuamente ter uma boca pura para falar a bondade de Deus para a sociedade, para a humanidade, porque Deus precisa de mim para poder fazer a sua obra na vida daqueles que ainda não têm Deus. Aleluia. Vou terminar neste ponto. Depois vamos falar das dimensões da fidelidade a partir de amanhã. Amém, amém. Por causa do tempo. Um homem fiel. Estamos no ponto número 7, né? Um homem fiel alegra o coração de Deus. Mas um homem grande sem fidelidade entristece o coração de Deus. Aleluia. Quando é que nós alegramos a Deus? Nós alegramos o coração de Deus através da fidelidade. Ser fiel a Deus, ser fiel à palavra de Deus. Escuta uma coisa. Quando falo da fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade tem dimensões, como eu disse, vou falar amanhã. Mas você precisa compreender que ser fiel à palavra de Deus, primeiro, é o que Deus falou para ti no dia que você aceitou Jesus. Talvez Deus já disse para ti que eu quero te usar. Mas até hoje Deus não te usa. Significa que você tem sido infiel à palavra que Deus falou para ti. Porque para Deus nos usar, precisamos estar disponíveis. A nossa disponibilidade faz com que Deus nos use. A nossa indisponibilidade impede Deus de nos usar. Significa o quê? Na medida que você está indisponível para Deus, você está disponível para o diabo. E na medida que você está disponível para Satanás, você está impedindo a graça de Deus de operar na sua vida. E você está atraindo a desgraça na sua vida. Porque a desgraça vem do diabo, mas a graça vem de Deus.
Você pode reclamar: minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida. A questão que vem agora é: como é que tem sido a sua vida com Deus? Como é que tem sido a sua relação com Deus? Como é que tem sido a sua disponibilidade para Deus? Será que você está disponível para Deus? Será que você tem se disponibilizado para Deus? Sim ou não? Por isso, você precisa, a partir de hoje que estou falando, se disponibilizar a Deus para que Deus possa te usar, para que a sua vida seja de graça, de glória, de vitória em vitória. Aleluia, louvado seja Deus, não fechou. Então disponibiliza-te para Deus, entrega-te a Deus. Hoje em dia, meus filhos, estou a terminar. Hoje em dia, muitos correm para aquilo que Deus vai lhes dar. Eu quero que Deus me dê carro, eu quero que Deus me dê casa, eu quero que Deus me dê isto, eu quero que Deus me dê casamento, eu quero que Deus me dê riquezas, eu quero que Deus me dê dinheiro, eu quero que Deus me dê uma mulher bonita, eu quero que Deus me dê um homem rico, eu quero que Deus me dê isto, eu quero que... Sim, tudo isso é bom para ti. Mas você já parou para dizer: o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de mim? Meu irmão, é muito importante esta questão. O que é que Deus quer de ti? Você já falou tudo que você quer que Deus te dê. Mas já parou para pensar o que é que Deus quer que tu lhe dês? Se você sempre sabe o que você quer que Deus te dê e nunca sabe o que Deus quer que você lhe dê, então você está indisponível para Deus. O nosso maior problema é querer a disponibilidade de Deus na nossa vida, mas nós estamos indisponíveis para Deus. Para orar 1 hora de tempo é um problema para ti. 1 hora de tempo. Jesus falou para os seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras, disse: Pedro, é difícil mesmo orarem pelo menos 1 hora de tempo. É complicado para vocês isso. Aquilo revelava a indisponibilidade dos servos de Deus, dos apóstolos. Era indisponibilidade. Porque se eles estivessem disponíveis para Deus, saberiam ali naquele monte que o inimigo está a vir. Compreenda isso, por favor. Mas como eles estavam indisponíveis, Jesus estava lá se matando a orar. Por vezes o pastor está lá a se matar a orar. E você está lá do outro lado, ou a dormir. Se não está a dormir, está a falar mal, até dele. Até dele. Mas ele está se sacrificando. Está se sacrificando. Porque ele está a compreender a responsabilidade que Deus colocou nele. Por isso, muito cuidado antes de falar de qualquer homem de Deus, qualquer que seja. Antes de falar, muito cuidado, porque você não sabe qual é a intimidade dele com Deus. A pessoa pode estar contigo, a rir contigo, a brincar contigo, mas você não sabe qual é a intimidade dele com Deus. Você não sabe. Deus é invisível.
Para muitos, Deus é invisível. Muitos só conseguem contemplar Deus através da Bíblia. Quando eles lêem a Bíblia, dizem: uau, Deus sim, Deus existe de verdade, sabe? Abra sua Bíblia no livro de 2 de Reis, capítulo de número 20. Olha, eu quero te falar uma coisa aqui. Sabe, tem pessoas que conhecem Deus numa dimensão espiritual, numa outra dimensão. Aleluia. Tem pessoas que conhecem Deus numa outra dimensão. E tem pessoas que conhecem Deus também numa outra dimensão. 2 de Reis, capítulo 20. Encontrou? Leia versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, que morrerás e não viverás. Amém. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Aleluia! Com um coração perfeito. Aleluia! Fiz o que era bom aos teus olhos. Aleluia! Chorou Ezequias muitíssimo. Compreenda, quero começar daqui. Olha, Ezequias, primeiramente, não conhecia Deus na dimensão que Isaías conhecia Deus. Isaías conhecia Deus numa outra dimensão. Ezequias conhecia Deus somente pela mensagem que lhe era transmitida ou transmitido. Significa que Ezequias conhecia Deus através da palavra. Ele lia a ordem dos profetas, dos patriarcas. Ele lia a Torá. Mas o facto de ele ler o Torá não significava que ele conhecia Deus na dimensão de Isaías. Isaías não precisava ler a Bíblia para Deus falar com ele, para ele ter um encontro com Deus. Olha, Ezequias adoece, mas tem Bíblia em casa dele. Ezequias adoece, mas é um homem que ora em casa dele. Hey! Diga glória. Ezequias ora, mas está doente. Ezequias conhece a palavra, mas está doente. Ezequias, segundo ele, ou segundo a Bíblia, era um homem reto. Eu disse no versículo anterior em Salmos que aquele que possui a palavra de Deus torna-se um homem reto. Porque a palavra de Deus é reta. Você vai encontrar Ezequias a chorar diante de Deus, a dizer: Senhor, olha que os meus caminhos são retos. Tenho feito o que te agrada. Sou perfeito em coração. Ele está dizendo: eu tenho um coração puro diante de ti. Mas isso não significava que ele em si era perfeito. Ele está dizendo: o meu coração é perfeito. O meu coração é puro. Mesmo com as minhas fraquezas querem me levar à morte. Ezequias começa a chorar, começa a interceder, começa a orar. Ezequias,
Mas olha o que acontece. Versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do templo, Aconteceu que, não havendo ainda Isaías saído da casa de Ezequias, lhe veio a palavra do Senhor. amém, dizendo: volta. Disse para Deus está a falar para Isaías: volta E diz a Ezequias, e diga a Ezequias capitão do meu povo. que Diz Ezequias, capitão do meu povo. diga para Ezequias, capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, Assim diz o Senhor, Deus de Davi, Deus de teu Davi, pai. teu pai. Ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração E vi as tuas e lágrimas. vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Eis que eu te sararei. Um dia subirás à casa do Senhor. No terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor a mim e por amor a Davi, meu servo. Deus está a operar para os israelitas através do amor que ele tinha por ele mesmo e pelo amor que ele tem por Davi, que já morreu. Compreenda aqui. Aleluia. Ezequias, o que eu quero te fazer compreender, conhecia a palavra. Ezequias conhecia a oração e orava. Mas uma coisa muito importante que acontece com Ezequias aqui é que Ezequias fica doente. Mas a leitura da Bíblia não lhe curou. O que curou Ezequias foi um homem semelhante a ele, mas com uma intimidade com Deus, que veio dizer, primeiro veio e disse: você há de morrer. Tem pessoas que quando nós dissemos certas coisas, dizem: isso não vem de Deus, isso não é Deus, isso. Deus não pode dizer isso. Mas é Deus. Está vendo Deus? Está a dizer a Ezequias: você vai morrer. Organiza a tua casa. Coloca as suas coisas em ordem, porque você não há de viver dessa enfermidade. Mas porque Ezequias compreendeu a responsabilidade que Deus colocou nele. Porque Ezequias também tinha intimidade com Deus, ficou a orar. Mas mesmo Ezequias orando, Deus não falou com Ezequias diretamente. Significa que você pode orar, você pode interceder, você pode ter conhecimento da palavra de Deus. Não significa que você é superior que aquele que Deus elegeu para ser superior a ti. Muito cuidado com os homens de Deus. Antes de pensar mal dele, pensa na intimidade que ele tem com Deus. Antes de falar mal dele, fale sobre a intimidade que ele tem com Deus. Sabe, eu tenho dito assim para o povo de Deus: não foi o povo que escolheu os homens de Deus, foi Deus que lhes escolheu e lhes separou. Então não há necessidade de você dizer aquele não é nada, porque isso vai trazer para ti maldição, porque você não sabe qual é a intimidade que esta pessoa tem com Deus. Isaías conversava com Ezequias. Isaías comia com Ezequias. Mas Ezequias agora está doente. Ezequias conhece a palavra. Ezequias é o rei, é o capitão de Israel, é o rei de Israel. Ele conhece a palavra, por isso que ele vai orar. Primeiro ele está a dormir. Ele não sabe onde estava Isaías.
Ele não sabe como é que Deus falou com Isaías. Ele não sabe em que posição Deus encontrou Isaías para falar para Isaías que, olha, vai para a casa de Ezequias, diz para ele arrumar a sua casa porque vai morrer. E Deus manda Isaías, Isaías vem falar para Ezequias, Ezequias, você vai morrer. Quando Isaías sai, Ezequias fica a orar. E quando Ezequias fica a orar, Deus vê a oração de Ezequias. Mas Deus comunica a Isaías a oração de Ezequias. Olha isto aqui. Deus está a comunicar a Isaías a oração de Ezequias. Significa que Deus não responde Ezequias sem Isaías. Repito, Deus não responde Ezequias sem Isaías. A resposta de Ezequias está em Isaías. A tua resposta não está em ti mesmo. A tua resposta está com o seu pastor. A sua resposta está com o homem de Deus que Deus separou para te falar a mensagem que vem dele. Aleluia. E na medida que você se levanta contra essa pessoa, Deus se levantará contra ti. As coisas espirituais são discernidas no espírito. As coisas físicas são discernidas na carne. Para você compreender essas coisas, precisa sair da carne e entrar no espírito. Viver na arena espiritual para você conhecer as coisas espirituais. Estou a aproveitar este ensinamento para vos falar muito respeito com os homens de Deus. Não há ensinamento que vos é trazido que antes os homens de Deus não ficaram em particular com Deus, para falar com Deus. Ficar sem comer, ficar sem beber. Se separar, ficar sem dormir. Se existe um grupo que não dorme quase nada, são os homens de Deus. Não dormem quase nada. Dorme 2, 3 horas de tempo, já acordou. Está a interceder, mais umas 2, 3 horas de tempo, já ora, está a interceder. Aleluia. A resposta de Ezequias está em Isaías. Mas Ezequias ora ao Deus de Israel. Você pode orar o Deus de Israel, mas o Deus de Israel não vai descer diretamente, dizer, já estou falando contigo. Nada. É bom ler a Bíblia, é bom ser uma pessoa que ora, porque assim Deus vai prolongar os seus dias de vida. Deus vai aumentar a bênção na sua vida, mas é muito importante temer, respeitar. Quando digo temer, não estou a falar ter medo, estou a falar respeitar os homens de Deus. Respeitar o homem de Deus que Deus colocou diante de ti. Colocou diante de ti como um atalaia. Guarda essa mensagem. É Isaías que voltou para lá e disse, olha Ezequias, Deus me disse que Ele ouviu tua oração. Eis que não morrerás mais. No 3º dia, depois da sua cura, isto é, depois de hoje, vou vos simplificar a explicação. Isaías foi para a casa de Ezequias numa sexta-feira. E ele disse assim, fica sábado, domingo, esteja na casa do Senhor para adorá-lo. Aleluia. E para testemunhar. E eis que acrescento em ti 15 anos. E dentro desses 15 anos, por amor a mim e por amor a Davi, este teu país estará calmo, não haverá guerra. Te livrarei dos sírios, te livrarei daqueles que vêm para se levantar contra ti. Deus vai te livrar de tudo aquilo que se levanta contra ti, se você permanecer fiel a Ele. Se você permanecer fiel à palavra.
Se você ser uma pessoa com respeito, uma pessoa madura, responsável, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E comece a dizer: Deus, arranca todo o joio que está em mim. Eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu falei mal dos seus servos. Mas hoje, Deus, me perdoa. Preciso da sua graça, do seu favor na minha vida. Que a sua misericórdia, meu Deus, me alcance. Ora em nome de Jesus. Esta semana é semana de vitória para você. É semana de vitória para ti. Ore, ore. É bom compartilhar esta live, amém? Compartilhe essa live, tá bom? Ore, ore. Agora começa a dizer: Deus, dê-me um coração fiel, um coração puro. Purifica, Deus, o meu coração e a minha mente. Eu preciso, Espírito Santo, da purificação. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo. Que a sua graça, meu Deus, me alcance. Que a sua misericórdia, Deus, me alcance. Meu Deus, me ensina a ser fiel. A ser fiel à tua palavra, a ser fiel a ti, meu Deus. Eu quero ser fiel, meu Deus. Eu quero ser fiel, meu Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Me ajuda, Espírito Santo. Dê-me, Senhor, uma semana de vitória. Que eu seja fiel a ti, meu Deus. Que eu seja fiel à sua palavra. Que eu seja fiel à sua vontade. Espírito Santo de Deus, te peço, Deus da graça, que o Senhor venha colocar a sua mão sobre mim e ajudar-me, meu Deus, em nome poderoso de Jesus Cristo. A ti entrego, meu Deus, a minha vida. A ti entrego, meu Pai, o meu ser. Guarda-me. Liberta-me, Deus, de todo espírito da rebeldia, todo espírito, meu Pai, da rebeldia. Me liberta de tudo aquilo que te desagrada e me coloca, Deus da graça, dentro da sua vontade. Eu quero, meu Deus, que a sua vontade se cumpra na minha vida. Eu quero que a sua palavra, meu Pai, se cumpra na minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Glorifica-te, Senhor, na minha vida. Glorifica-te, Pai, no meu coração. Guarda-me, Senhor, na sua presença. E ajuda-me sempre, meu Pai. Porque eu preciso e necessito de Ti. Todos os dias da minha vida. Que a sua graça, o seu poder e o seu domínio se aperfeiçoe, meu Pai, nas minhas fraquezas, as minhas necessidades, e que o Senhor me faça compreender qual é a vontade do Senhor na minha vida. Assim como eu todos os dias te apresento a minha vontade, meu Pai, em Ti. Meu Deus, eu sempre peço alguma coisa ao Senhor, naquilo que é para mim como necessidade, como falta. Mas também quero saber, meu Pai, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja e o que o Senhor precisa da minha pessoa, meu Deus, para que eu possa, meu Deus, também agradar o Senhor, satisfazer o seu coração. Meu Deus, que o seu poder se manifeste sempre na minha vida. Te agradeço, te bendigo, te exalto, em nome de Jesus.
Entrego-te, Pai, os seus filhos nas suas mãos. Abençoa cada um, ajuda cada um. Dê um dia maravilhoso para eles, meu Pai. Dê um dia de vitória, um dia de fidelidade a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês que estão aí. Deus abençoe. Me ajudou um pouco a ver os nomes ali. Deus abençoe o irmão Carlitos. Deus abençoe a irmã Ornília. Deus abençoe a irmã Nésia. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Compartilhem sempre esse vídeo de hoje. É um ensinamento muito importante que eu acredito que vai ajudar a muitos. Sim ou não? Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais logo. Quando forem 0 horas, acorde e ora segundo os pontos que nós vos demos. Amém? Deus te abençoe. Isso.